Olá, amigos. Estamos continuando o nosso trabalho de divulgação do Livro dos Médiuns. Esse estudo vai colaborar com todas as pessoas que estão despontando a mediunidade, mas também aqueles que querem conhecer a respeito dessa faculdade tão importante para a comunicação com os nossos amigos espirituais. E nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, ainda no capítulo 16, e hoje nós estamos falando ainda da variedade de médiuns pela especialidade. E nós vamos falar então hoje de médiuns de comunicações triviais e obscenas. Que médiuns são esses? Recebe esse gênero de comunicações habitualmente e a natureza dos espíritos que as transmitem. Então, vejam bem, comunicações triviais, simples, sem nenhum efeito maior, né? E obscenas, mais grave, né? Quando tem coisas que não são apropriadas. Mas então, esse gênero de comunicações, né? Eles recebem de espíritos que transmitem, e a natureza desses espíritos é essa natureza mesmo, né? De gostar de futilidades, obscenidades. Esses médiuns devem ter o desejo de se livrarem da preferência de tais espíritos, pois só por uma aberração mental e falta de bom senso se poderia crer que semelhante linguagem pudesse provar de espíritos bons. Então, aquele médium que recebe esses tipos de comunicação, às vezes involuntariamente, ele tem que se esforçar para se livrar desses tipos de espíritos que estão aí querendo que ele passe obscenidades, que ele passe coisas sem importância, triviais. Vai depender muito, então, do médium e se livrar desses espíritos, para ele não ter mais que receber essas comunicações. Existe uma nota, então, de rodapé no Livro dos Médiuns, essa nota de Herculano Pires, que eu gosto sempre de trazer aqui, porque elucida bastante o assunto que nós estamos falando. Ele fala, então, desse tipo de médium e dessas aberrações mentais que Kardec falou. Essa aberração existiu no tempo de Kardec e ainda persiste. Quer dizer que lá no tempo de Kardec já tinha médiuns, já existiam médiuns que recebiam esses tipos de comunicações, obscenas, triviais. E hoje também ainda existem, né? Dada a natureza inferior do nosso mundo, Herculano Pires fala. Como nós estamos nesse mundo de provas e expiações, então a natureza do nosso mundo ainda é inferior, então esses médiuns, esses espíritos existem e esses médiuns também, às vezes, estão aí sendo até provados. Como Herculano fala, há pessoas que aceitam essas comunicações como provas a que seus guias os submetem. Não é o mentor do médium que passa a comunicação, mas às vezes eles submetem o médium a essas provas, são provas difíceis, para ver a natureza do médium também. Se ele se compraz com esse tipo de comunicação ou se ele repele esse tipo de comunicação. Principalmente quando o médium é inconsciente, depois que ele vê o que ele escreveu. Se ele repele ou se ele gosta, ou se ele quer passar para frente aquilo, né? Então, essa razão que Kardec se referiu ao problema, porque naquele tempo ele já achava que os mentores submetiam esses médiuns a uma prova difícil, para ver se eles realmente tinham essa moralidade que eles diziam e queriam continuar com seriedade o trabalho.
Nós vamos passar hoje ainda nessa segunda parte, capítulo 16, para o item 194, que fala segundo as qualidades físicas dos médiuns. Tipos de médiuns segundo as qualidades físicas. Vejam bem, como nós estamos aqui falando desses tipos de médiuns, e às vezes vocês podem não pegar direito o sentido daquilo que a gente está querendo explicar, eu acho que sempre deve ser consultado o Livro dos Médiuns. Todo mundo que está ouvindo o programa, que está seguindo esse tipo de curso que nós estamos fazendo a respeito do Livro dos Médiuns, deve sim ir até o Livro dos Médiuns, consultar, ler com atenção, porque aqui a gente está falando mais ou menos um resumo. E lá pode ter uma explicação muito mais clara, mais demorada. Então nós vamos ver no item 194, segundo as qualidades físicas dos médiuns. Kardec classificou, primeiro, médiuns calmos. Kardec chamou de médiuns calmos aqueles que sempre escrevem com certa lentidão, sem a menor agitação. A gente vê o médium psicografando calmamente, com uma letra legível, sem ficar agitado. Então, Kardec chamou de médiuns calmos. Mas também ele chamou de médiuns velozes, aqueles que escrevem com uma rapidez que não poderiam desenvolver no seu estado normal. Normalmente, esses médiuns, se eles não estão recebendo comunicação de espírito, eles não conseguem escrever com essa rapidez, se eles não estão num transe mediúnico. Mas quando eles estão no transe, eles desenvolvem uma rapidez. Os espíritos se comunicam com eles, fala Kardec, por eles, com a velocidade do relâmpago. Imagina. Quer dizer, não dá nem tempo. Então é por isso que ele vai tão rápido. Possui uma superabundância de fluidos. Por que eles conseguem essa rapidez? Porque quando eles entram nesse transe mediúnico, eles têm uma superabundância de fluidos. E daí, então, agitam. Eles ficam agitados. Por isso que Kardec chamou de médiuns velozes. Então, essa superabundância de fluidos é que lhes permite a identificação instantânea com o espírito. Porque o espírito passa muito rápido o pensamento para eles, mas como eles têm essa abundância de fluidos, eles conseguem, então, essa identificação instantânea, na hora, com o espírito. E daí eles escrevem dessa maneira, velozmente. Qual que é a desvantagem disso? É que, primeiro, a escrita é quase ilegível para as outras pessoas. Você pega a comunicação, daí você tem que ir lá para o médium, ó, o que está aqui? O médium tem que traduzir para a gente. Porque às vezes ele lembra, e às vezes ele tem até dificuldade de saber que palavra é aquela que ele escreveu. Eu já tive ocasião de trabalhar com médiuns desse tipo. E no final, a letra dele era tão ruim, e veja bem, que quem é professor, geralmente lê qualquer letra, né? Eu não conseguia ler a letra dele. Daí eu falava para ele traduzir para mim. E às vezes ele ficava lá um tempão, mas o que é mesmo? O que é essa palavra tal? Então, essa é uma desvantagem desse médium veloz, né? E também é muito cansativo para o médium, porque ele desprende muito fluido. Ele tem essa superabundância de fluidos, mas na hora que ele está escrevendo, ele desprende demais. Então ele fica muito cansado. Também nós vamos ver aqui médiuns convulsivos, que Kardec chamou. Permanece num estado de superexcitação quase febril.
Por isso que chamou de convulsivos. Eles estão, parece que, entrando numa convulsão. Uma super excitação. Num estado, assim, muito elevado, né, de excitação. Sua mão ou todo o seu corpo se agita num tremor que não conseguem dominar. Eles são mais rápidos que os médiuns velozes. É um tipo acima dos médiuns velozes, né? E eles não conseguem dominar. Então, qual que é a causa? A própria constituição do médium, a constituição dele e a natureza dos espíritos que se comunicam. Quando os espíritos são bons, a impressão que o médium tem é agradável. E quando os espíritos são maus, a impressão que o médium tem é penosa. Então é claro que numa comunicação, quando os espíritos são maus, o médium vai despender muito mais fluidos e vai ficar muito mais cansado do que numa comunicação que os espíritos são bons. Uma observação. Esses médiuns, Kardec faz essa observação e é muito bom que se siga. Esses médiuns só raramente devem usar da faculdade, pois o uso muito frequente pode afetar-lhes o sistema nervoso. Porque no início, lá no tempo de Kardec ainda, tinham muitos críticos do espiritismo que falavam que o exercício da mediunidade podia levar à loucura, mesmo porque quando começa espontaneamente a mediunidade despontar, às vezes há um certo desequilíbrio, e daí aquele que não entende o que está acontecendo, as pessoas que estão vendo isso de fora, acham que é um desequilíbrio do sistema nervoso. Imagine então esses médiuns, se eles forem se exercitar sempre, eles vão desprender muitos fluidos, eles vão pode atacar a própria constituição deles, podem ficar doentes, sim. Então é por isso que Kardec fala que só raramente é bom que eles utilizem da sua mediunidade. E aqui a gente gostaria de fazer um adendo, porque o próprio Kardec observa nesse item que no capítulo 24, que está lá à frente, nós estamos no capítulo 16, mas nós vamos chegar, se Deus quiser, no capítulo 24, que ainda a gente vai estudar ainda. Kardec fala da identidade dos espíritos, como distinguir espíritos bons de espíritos maus. Porque lembra que ele falou, espíritos bons dá uma impressão agradável, e os espíritos maus uma impressão penosa. Então o médium sofre. Nas comunicações, em trabalhos mediúnicos, quando o espírito é mau, o médium ele fica muito abalado às vezes. O organismo dele fica abalado, as energias, né? Então lá ele diz o seguinte: em alguns casos, a identidade real dos espíritos se torna uma coisa secundária. Desde que o espírito só diz coisas boas, pouco importa o nome que ele esteja usando. Então vejam bem, se o conteúdo que ele está passando é bom, não interessa o nome que ele está usando, não interessa a identidade dele. E Kardec continua falando o seguinte: julgamos os espíritos pela linguagem que corresponde sempre ao seu grau de elevação. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais aos espíritos depurados. Então, quando o espírito passa coisas boas, né? Então, vejam bem, a individualidade do espírito pode não interessar para nós, pode ser indiferente, mas a qualidade do espírito nunca vai poder ser diferente, que nós temos que ver se ele vai passar coisas boas.
E Kardec remata falando o seguinte: a inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Então hoje a gente vai ficando por aqui. Claudete Moura para o divulgar.net.